Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos estamos pela oportunidade que Ele tem nos concedido para poder ouvir a Sua voz, a Sua palavra, aprendermos um pouco mais da Sua santa palavra. Sendo uma escola dominical, o ensinamento é voltado mais a ensinamento, né? Como uma conversa de coração para coração, com certeza não deixando o principal, que é a palavra do Senhor, a cada um de nós. Estamos aí próximos, né, a uma virada de um ano, como estávamos falando ontem no culto, né, há uma expectativa muito grande do mundo quanto a isso. E a expectativa do cristão deve ser unicamente aguardando o nosso mudar, a nossa transformação, o nosso mudar deste corpo, o nosso arrebatamento físico. Porque naquilo que temos ouvido e visto, nos posicionado através da palavra, já temos sido arrebatados espiritualmente. Por isso, quando o profeta disse que ninguém podia tirar do coração de Josué e Caleb o possuir da terra prometida, porque já estava dentro deles. Nada podia tirar, não era dificuldade, não era problema, não era guerras, não era nada. Nada tirava o objetivo deles, que era adentrar aquela terra prometida, porque no Espírito eles já estavam ali dentro. E a fé nos eleva desta forma. Eu não estou lutando para mim estar lá, eu sei que eu já estou lá. Eu estou lutando para que aquilo que aconteceu espiritualmente possa acontecer neste lado de fora aqui, neste casco, aonde o ano que passa vai envelhecendo, os cabelos vão se tornando-se brancos, né? As rugas vão aparecendo, mas não se preocupe, porque do outro lado temos um outro corpo novo, jovem, então aparece de 18 a 21 anos, aonde não haverá mais perca de cabelo, não haverá mais rugas, não haverá nada. Isso é o que Deus tem preparado para nós. Agora, para alcançarmos isto, primeiramente nós precisamos estar conscientes que Deus nos colocou aqui sob condições. Sempre é bom relembrar isto. Não é algo novidade para vocês, o que nós poderemos estar falando aqui nesta manhã, né, sobre a apostasia, sobre o engano, né, sobre o que tira a sua visão. Acredito que no ano passado a expectativa de muitos era que no novo ano que se iniciasse, a pessoa fosse guardado, fosse protegido e tal. Isso Deus o fez. A expectativa da pessoa nunca foi estar mais próximo de Deus. Como eu estava lendo algo, o profeta diz: eu não digo para vocês, como está na mensagem que eu acho que é na mensagem, eu anotei aqui em algum lugar depois para mim. Ele diz assim: eu não digo para você exatamente um feliz ano novo, mas eu digo que Deus te abençoe. Aí ele diz ainda, mais ou menos por aí, Shalom. Também pensei nesse tema, mas é que eu li outra coisa da Shalom, que era diferente, não nesse assunto, eu estava lendo outra coisa da mensagem de Shalom. E aí eu não guardei aqui bem. Mas ele diz assim, que se você... está aqui, peraí. Eu salvei aqui. Mensagem de competição. Competição, de 62, 31 de dezembro de 62. Ele diz assim, 64, parágrafo. E agora, começando um ano novo, eu quero dizer, não feliz ano novo para você. Eu quero dizer isto a você: Deus te abençoe. E se Ele fizer isto é tudo que você precisa para o próximo ano. E eu confio que Ele fará. É isso. Quando nós colocamos numa expectativa, na mensagem, eu acho que é Shalom também, o profeta fala sobre a página, né? As pessoas chegam e dizem: não, eu viro uma nova página, mas vai lá e escreve a mesma coisa. Né? Escreve-se a mesma coisa.
Eu sempre falo isso, vocês estão cansados de me ouvir. As pessoas têm prioridades. Quais seriam as prioridades das pessoas hoje? Dinheiro, tudo que o humanismo pode oferecer, tudo que o mundo tem a oferecer para ele se tornam prioridades. Para ele não é prioridade sacrificar, como que um domingo pela manhã, não porque ser o 31 de dezembro, um findar de um ano, mas para ele é difícil sacrificar um domingo para ele poder estar na presença de Deus. Mas ele sacrifica tudo que ele tem que sacrificar para domingo, 7 horas, seja 8 horas, 4 horas da manhã, seja o seu horário de responsabilidade, está ali batendo ponto, porque senão vai ser descontado no final do mês. Então aquilo é uma prioridade, porque a prioridade dele é que ele vai receber, ele quer receber o salário dele inteiro no final do mês. Então ele não vai faltar, e se ele faltar, ele vai procurar um atestado para cobrir aquilo ali. Felizmente é assim. E por que você não coloca esse mesmo empenho no espiritual? As pessoas não estão, salvo, lógico, as pessoas que necessitam, como o irmão Wesley, ele trabalha no domingo pela manhã, por isso que ele não está aqui. O irmão Wesley trabalha todo domingo pela manhã. Então, mas outros têm a oportunidade de fazer e não fazem porque não querem. E esses que não querem são bons para cobrar os outros, que os outros têm que fazer, mas ele mesmo não se posiciona. É aquilo que nós falamos ontem. Você não deve se preocupar com o teu irmão, se preocupe com você. O que é se preocupar com você? É se posicionar como você, como um verdadeiro crente, um verdadeiro cristão. Estar posicionado para que Deus possa cumprir todas as promessas em você, na sua vida. Porque se você não lutar para isso, não pagar o preço, e o que é pagar o preço? Não é eu vou pagar o preço para me ser salvo, não, a salvação é de graça. Mas Deus, ele deixa algumas coisinhas para nós, para que nós possamos mostrar que realmente nós somos merecedores daquilo. Está na mensagem, uma exposição das 7 eras, o profeta ele fala isso, desta forma. Diz assim que Cristo ele deixou um pouquinho para que nós pagássemos ainda, um pouquinho. Não que isso vai interferir na graça, porque senão ele não teria morrido em vão, mas ele deixou um pouquinho para nós. Está lá na mensagem, uma exposição das 7 eras, ele deixou um pouquinho para que nós pudéssemos pagar o preço, né? Sacrificar, Paulo diz, mortificar esta carne, né? Mortificar esta carne. Até ouvi um hino, não sei se é bem um hino, mas uma irmã cantando, eu gostei, eles assim, que o crente tem que ser igual pastel de feira, carregado de óleo e pouca carne, né? Carregado de óleo e pouca carne, quer dizer, ele tem que estar mais com a unção de Deus do que a carne, né? Então, se a pessoa não entende isso, ela é diferente, ele quer menos óleo e mais carne. Mas o sentido não é do comer, o natural, é no espiritual. Precisamos mais buscar da unção de Deus. E quanto mais você está na unção de Deus, mais você vai vencer as obras da carne, mais você vai vencer os desejos da carne. Aquele desejo que sempre impera, sempre quer trazer você para trás, sempre quer tirar você da presença de Deus. Então, que Deus possa nos ajudar. Eu creio que o ano passado, nessa mesma época, estávamos aqui falando as mesmas coisas, exortando, dizendo as mesmas coisas para as pessoas, e entrou esse novo ano, as pessoas fizeram voto com Deus. É isso, eles fazem votos. Dia 31, olha, Senhor, eu vou fazer um voto contigo. E Eclesiastes diz, se você votares, não tarde em cumprir. Melhor que não vote. Quer dizer, melhor que não prometa nada para Deus, do que você prometer e você não cumprir. Senhor, esse ano eu quero ser mais fiel. E a primeira prova que vem, a infidelidade aparece e aflora a pele. Senhor, nesse novo ano eu quero ser isso. Senhor, nesse novo ano eu quero estar na casa do Senhor. E esse é o meu desejo. Aí eu prometo para Deus, aí não acontece. Aí eu me enredo, me enredo, não me enrendo,
Eu me enredo nos problemas, nas dificuldades. Daqui a um pouco eu fico sem saída. Mas graças a Deus que a palavra também nos diz que quando estamos daquela forma, sem saída, sem fé, nós podemos gritar e clamar e Deus vai nos ouvir. Se você for um filho de Deus, a palavra diz, o eleito, ele não se perde. Não importa o que acontece. Por isso que eu sempre espero coisas boas das pessoas. A ingratidão é grande, mas a gente sempre espera e aguarda. É isso. Sempre espero e aguarda das pessoas o melhor. A melhor coisa. Esperando sempre o melhor das pessoas. A minha expectativa é essa, mas eu tenho me surpreendido porque as pessoas não querem melhora. Porque a melhora não é eu que dá. A melhora quem dá é Deus. A melhor de como se comportar na presença de Deus, de como estar na presença do Senhor, como você obter as bênçãos de Deus, é Ele que dá isso para você. E Ele já tem nos dado através da sua palavra, nos ensinado a estar nos posicionados, mas nós não queremos, qualquer coisa que vem tira a sua atenção. Tem muito crente sofrendo de TDAH, é TDAH? Transtorno de atenção, né? TDAH, não é? É isso mesmo? Ou eu estou falando errado, Patrícia? É isso mesmo? TDAH, transtorno de déficit de atenção. É isso aí. Tem muito crente sofrendo disso. Hoje inventaram isso aí, está lá descrito no código da medicina hoje uma doença conhecida como um TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção. Ele não consegue ficar parado, ele tem que ficar, ele olha 300 mil e uma coisa ao mesmo tempo, ele quer olhar. E tem crente que está desse jeito. Ele se perde, qualquer coisinha ele se perde no mover da coisa. Infelizmente. Então o crente no lado espiritual está sofrendo disso. E muito, e muito, e muito. Ele não consegue absorver, ele não consegue parar. O profeta disse que nós precisamos parar. Estudar a palavra parado, descansado, livrar a mente. Não importa qual os seus problemas, se é conta, o que seja que você tem lá, para você resolver qual é o problema, qual é o gigante que você tem que enfrentar lá. Mas quando nós entramos aqui para adorar, o objetivo nosso é para adorar. E nós sabemos que se nós oferecermos uma adoração correta para Ele, Ele vai nos dar aquilo que precisamos. Ele dá-nos pequenas coisas para nos ajudar a ensinar, a vencer. Eu lembro que muito tempo atrás eu li aqui o profeta falando do crente de estufa. O crente de estufa, está cheio disso. Crente de estufa é aquela planta mimadinha de estufa, que precisa estar todo o tempo colocando pesticida. Irmãos, o crente estufa é aquele que todo tempo você tem que estar repreendendo, tem que estar falando, não, porque ele não pode esquecer. Porque no momento que ele esquece, graças a Deus, aqui a gente quase não trago palavra de correção, né? Porque a gente não precisa aqui, não é que não precisamos de corrigir, precisamos sim de nos corrigir. Mas tem certas coisas que as pessoas pensam, eu vejo certos tabernáculos aí que é só cabelo e saia, 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 é só isso. Ele não tem mais outra coisa para pregar da palavra. É só aquilo ali, tem que ficar manivelando aquilo, porque se ele falar aquilo, é aquilo que vai trazer avivamento para a igreja. Não, isso aí é o princípio. O princípio do fundamento está lá. A maneira do cristão se portar está no princípio lá. Mas você tem que avançar, tem que continuar. Se você não continuar, você não consegue, porque você não está discernindo a palavra. Aí se você não ouve a exortação sobre cabelo e saia, a palavra não está falando, o pastor não está pregando, e no entanto a profundidade está acontecendo e você está aí, superficial, só igrejismo. Só igrejismo. Quando nós lemos aqui da mensagem, o profeta repreendendo sobre os cabelos, sobre as vestes, eu não vejo nenhum irmão daqui da igreja se portando dessa forma. Não é para nós, mas a gente lê porque está ali na palavra. Às vezes alguém vai ouvir isso aí, e está aí, vai estar na internet, às vezes isso aí vai caminhar, chegar na mão de alguém que vai precisar disso.
Mas eu ficar aqui exortando, porque você pode cortar cabelo, porque... Irmão, nós estamos muito mais além disso. Quando eu tenho tempo para me falar da palavra, eu quero falar o quê? Terceira puxada, abertura da palavra, manifestação do Filho do Homem, casamento, arrebatamento, é coisa que edifica nós. E para mim não importa selos, para mim não importa quantas vezes eu tenho que repetir aquilo. Quanto mais repete, aquilo mais impregna em nós, né? Aquilo mais penetra, aquilo mais se funde conosco. Fortalece. Agora ficar pregando rudimentos, só rudimento vai fortalecer o quê? Um rudimento da igreja. Não que eu não creia nisto, está escrito na palavra, eu creio, amém. Mas vamos descer nas profundidades da palavra, que isso é o que mais pode nos ajudar, é isso que vai nos dar melhor forma de andar na presença do Senhor. Então, uma das coisas que a gente vemos, olhamos, e eu creio nesse ano, nós fizemos um estudo, né, sobre ali, Apocalipse, fala, cuida da tua coroa para que nem ninguém tome a de ti, né, para que você não perca a tua coroa, guarde a tua coroa, e nós falamos sobre isso, tantos conselhos que foi nos dado este ano, escolas e mais escolas, fui surpreendido muitas e muitas vezes, de maneira poderosa, sobrenatural, esperava às vezes falar sobre um assunto, Deus nos levou para outro, mensagem em cima de mensagem, mensagem em cima de mensagem, nos elevando aos assuntos que precisávamos tomar e captar, e contudo ainda que as pessoas continuam infantilmente, né, crendo na palavra como uma criança, tendo que tomar mingau, leite, para poder se fortalecer, porque ele não aguenta uma feijoada, não aguenta uma macarronada, não aguenta uma carne assada, ele precisa de estar ali, mocotó, ele tem que ficar ali com aquele negocinho de doutrininha, de rudimentos, e aquilo ali é para ele, glória a Deus, Deus falou, irmão, seja Deus já falou lá atrás, há muito tempo, há uma era de Laodiceia, nós já estamos aqui na frente, o que Deus está nos requerendo aqui agora? Vai entrar 2055, a pessoa vai estar lá dentro da era de Laodiceia ainda, pensando que não, Deus quer aquilo. E as pessoas se aborrecem e se afugentam da presença do Senhor. Porque isso? Porque aquilo? Irmãos, quando é falada a coisa, lido da palavra, se você não entende, né, tome, fale com Deus, Ele é o único que pode revelar isso para você. Tudo que eu venho trazer aqui é para mim, todo o ensinamento que eu venho trazer aqui serve para mim, é para me corrigir, né? Como diz aqui Timóteo 3, 1 ao 17, vamos ler todos, 2 Timóteo 3, nós damos boas-vindas a todos os irmãos que já estão conectados conosco através da internet, né? Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu ia ler uma escritura primeiro, mas eu quero ler esse Timóteo. Timóteo capítulo 3. Desde o versículo 1 que diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Os últimos dias iniciaram desde Jesus Cristo. Amém? Os últimos dias se iniciaram desde Jesus Cristo. Estamos nos últimos dias. Então, quanto tempo ainda é? Eu não sei. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Agora, eu tomo isso aqui para mim agora, porque é agora que eu estou vivendo. Eu não vivi no tempo de Paulo. Então, quando eu leio isso, eu tomo agora para mim. Porque haverá homens amantes de si mesmos. O seu maior inimigo conduz você. O profeta diz que é o maior inimigo do homem, é ele mesmo. Então, homens amantes de si mesmos,
avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos. A ingratidão, irmãos, é uma palavra pesada, mas é uma desgraça do ser humano, na vida humanamente falando. A ingratidão é o que fez o povo perecer no deserto, foi ingratidão. Gratidão a Deus. Desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Ixi, profano tem tanta coisa. Se profana o templo de Deus, aqueles levitas ali morreram na presença de Deus porque profanaram, fizeram coisas que não deveria. E qual é o templo de Deus hoje, irmãos? É o corpo, é o nosso corpo, é o templo. Então fazer coisa que desagrada a Deus é profanar. Profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores. Primeira oportunidade que tem, você trai a confiança do seu irmão, trai a confiança da sua irmã, trai a confiança de Deus. Quando Deus coloca uma confiança em você, você trai. E Deus testa a confiança que Ele coloca em você ou não testa? Deus testa ou não testa? Ele entregou uma confiança a Jó. Ele confiava em Jó ou não confiava? E como que ele permitiu que acontecesse para provar se ele podia mesmo confiar? Se Jó era digno daquela confiança. O que aconteceu? Lá no livro de Jó conta, né? Príncipe dos ares, das trevas, chegou diante de Deus. Por onde estava aí, Satanás? Lúcifer. Eu estava lá, andando uma volta lá na terra. Viste meu servo Jó lá? Ele é perfeito na minha presença. Ele é perfeito porque tu dá tudo para ele. Tira dele para você ver se ele vai ser perfeito. Disse, vai lá. Tira lá dele, vai lá, tira a família, tira tudo. Tira a saúde, tira os bens dele. Só não toca na alma dele e na vida dele. Isso você não pode tocar. Isso só me pertence. O diabo saiu com gosto. Ele saiu com sangue no zóio, como diz o ditado. O diabo saiu cantando pneu para provar para Deus que Jó não merecia a confiança dele. Isso é tremendo, irmãos. O diabo sai cantando pneu para provar para Deus que você não merece a confiança dele. Que nós não merecemos a confiança dele. Mas não importava o que o diabo fizesse na vida de Jó. Jó venceu. Porque Jó se teve de trás da palavra todo o tempo. Deus deu, Deus tomou, seja bendito o nome de Deus. O profeta nos ensina isso. Você quer vencer? É ficar de trás da palavra. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, tendo aparência de crente. Não, esse é um cristão, as vestes lá arrastando no chão, da mulher, o cabelo arrastando do chão, tendo aparência de piedade, mas negando o poder da eficácia, mas negando a eficácia dela. Desses afasta-te. Porque deste número são os que introduzem pelas casas, levam cativas mulheres nersas, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade. A verdade é a palavra. Sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé, não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o que foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, e quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Paulo está falando dele, mas ele diz, e também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus,
padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem os tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui na tua presença, com gratidão em nossos corações, porque durante todo este ano, a cada domingo, estávamos na tua presença. Sempre, ó Pai. Tu nos abençoou, nos proveu isso, de todo domingo estarmos na tua presença. Tu falaste através do teu profeta que o domingo é do Senhor, e a Ele devemos toda a gratidão. Ele nos dá todos os dias da semana, nos guarda, nos cuida, nos livra, provê o alimento em nossas mesas. Então, somente quando chegamos o dia de reconhecer a Ele e vir através da palavra, ter o companheirismo com os nossos irmãos, testificar com nossas ações que Deus nos abençoou, deixamos isto passar de lado, esquecemos da beneficência que Deus tem feito por nós, esquecemos de adorá-lo, esquecemos de engrandecer, porque somos iludidos, somos testados por Deus, e muitos são reprovados, porque não conseguem vencer as investidas de Satanás. Mas graças a Deus que a tua palavra tem dito que aqueles que o Pai lhes entregou em suas mãos, Satanás não o pode arrebatar. Eu creio que aqueles que ainda têm se enrendado nas coisinhas, eles terão uma chance ainda, ó Pai. Se for um filho teu, se for uma semente eleita, eles terão que vir, terão que voltar ao seu companheirismo. E não é companheirismo de igreja, não é vir aqui e sentar em cadeira, ou em banco, ou onde quer que seja, mas é voltar a ter um companheirismo com a tua palavra, com a tua presença, Pai. É isso que eu creio de todo o meu coração. Tu tem nos abençoado, dar um lugar aqui, em que nós podemos vir, sentar, sobre um ar-condicionado, um som para poder ouvir melhor a palavra. Quantas dificuldades nossos irmãos atrás não tiveram isso, as comodidades nós temos, porque tu tens provido para nós uma forma de termos isso, e mesmo assim muitos a desprezam isso, mas nós honramos isso, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que tu tens feito a cada um de nós, por tudo que fizeste durante todo este ano. E aqui, a última escola dominical, novamente estamos aqui para ouvir a tua palavra, Pai, para ouvir o teu redarguir, o teu ensinar, o teu corrigir, porque nós amamos a tua correção. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Pai, cura os enfermos e liberta o cativo. Abençoa os nossos irmãos que são conectados através da internet. Derrame sobre os seus corações, suas famílias, tudo o que eles tenham necessidade. Essa é a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar, vamos. Recebereis libertação. Vamos cantar este louvor? Enquanto cantamos depois, preparem-os. Vamos estar lendo Provérbios capítulo 9. Aleluia, Jesus. Receba toda adoração, todo louvor. É para isso que estamos aqui nesta manhã, ó Pai. Já está perto da minha redenção.
Aleluia, glória a Deus. Acabará toda carga e tribulação. Só um pouco de tempo e hei de subir, serei transformado e não mais sofrerei. Há um clamor em minha alma, quem poderá me livrar? É verdade, ó Pai. Desta casa de angústia, desse corpo mortal. Glória a Jesus Cristo, que vitória me deu, e para mim morada preparou. Receberei minha libertação deste corpo de pecado e aflição. Cantarei sublime graça com meus irmãos na fé, com novo corpo lhes abraçarei. Não é feita por mãos essa habitação,
Antes de lermos aqui Provérbios 9, na continuação de 2 Timóteo, no capítulo 3, nós lemos aí, eu quero ler o capítulo 4, do 1 ao 4. Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 4. 2 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 4, que diz assim, ó: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra ínteres a tempo, fora de tempo, redargas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Só se fala sã doutrina. O que é sã doutrina? O dicionário sã, a palavra sã quer dizer sadia, oportuna, favorável. E doutrina é conjunto de coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas, ensinadas, ideias básicas. Então, porque virá tempo em que não suportarão, a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Por duas vezes aqui Paulo está dizendo: você comanda as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Qual é a verdade? A palavra. Desviando os seus ouvidos da palavra e voltando para as fábulas, as historinhas, rudimentos. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Podeis assentar novamente, irmãos. Redarguir, ensinar, corrigir. Agora, Provérbios também nos mostra o outro lado da moeda. É bom, a palavra de Deus é bom para redarguir, para exortar. Mas nem sempre a repreensão é bem recebida. E o proverbista aqui nos diz, Provérbios 9, ao 6, depois nós vamos a Judas. Provérbios 9, do 6 em diante, diz assim, ó: deixai os insensatos e viver. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor, toma afronta para si, e o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreenda o sábio, e ele te amará. Você traz uma repreensão, porque a palavra de Deus é apta para discernir, ensinar, redarguir, corrigir. Mas há aqueles insensatos que não tomarão a correção, que não receberão ali a correção do Senhor de bom grado. Por quê? Porque ele é um escarnecedor. Não repreenda o escarnecedor para que não te odeie. O que Elias, Acabe, essa semana nós lemos isso, dentro dessa mensagem do terceiro êxodo que nós estudamos, acabamos de estudar, o profeta disse que quando Josafá perguntou para Acabe: não tem algum mais, segundo de Reis? Não tem mais algum profeta que nós possamos consultar? O que Acabe disse? Eu tenho um aí, mas eu odeio ele, porque ele sempre está falando mal de mim. E o que Micaías estava falando? Estava repreendendo. E Acabe, então, ele era um escarnecedor, ele não gostava da repreensão. Ele vai achar uma desculpa, alguma coisa? Vocês vão ver o que vai falar da desculpa aqui depois, mais na frente. Então Acabe, ele tinha a sua rejeição por Micaías, porque Micaías sempre falava o que era certo, repreendia, não tinha meias palavras. Às vezes eu ainda busco uma palavra melhor para falar, às vezes, coisa minha, humano, porque às vezes me dá dó das pessoas que vai ouvir, porque às vezes a gente é bruto demais para falar, mas a brutalidade
é que vai trazer a consciência na pessoa. Como eu estava falando ontem, né? Pessoas ouvem uma pregação do evangelho, ouvem, mas nada fazem. Começa a pregar o inferno para eles, para ver se eles começam a reagir a alguma coisa. Quem sabe por meio do inferno, porque você prega o evangelho, prega a forma da coisa. A pessoa está caminhando mais para o mundo. Aí começa a falar, você está indo para o inferno é assim, assim assado. Né? Foi uma analogia que eu fiz ontem. Mas, voltando aqui, o provérbio diz assim: não repreenda o escarnecedor para que não te odeie, repreenda o sábio e ele te amará. Não quer dizer que eu vou deixar de repreender, não. Se ele sabe quem é sábio e quem não é, quem é sábio e quem é escarnecedor, não está escrito na testa. Você só vai ver isso nas suas ações, nos frutos. O profeta vem e diz isso tanto, pelos frutos vai se conhecer. Então veja, não repreenda o escarnecedor para que não te odeie, repreenda o sábio e ele te amará. Provérbio 9 diz assim: dá instrução ao sábio e ele te fará mais sábio. Ensina um sábio e ele vai se fazer ficar mais sábio. Ensina o justo e ele aumentará em doutrina. O que é doutrina? Conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidos, ensinados, ideias básicas. Quer dizer, o justo ele vai passar aquilo adiante. Se ele foi ensinado, olha, eu não sabia disso, mas agora eu sei, então eu tenho que fazer isto. O justo ele vai ensinar, ele vai transportar essa doutrina, ele vai passar essa doutrina a outros. Então veja, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio, ensina o justo e ele aumentará em doutrina. O temor do Senhor é o princípio de sabedoria e o conhecimento do santo e prudência. Amém. Li Provérbios 9, do 6 ao 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Aleluia. Ciência dos santos, o estudo, conhecimento dos santos. Né? Bom, eu estou fazendo uma mescla aqui dos assuntos, sentido dirigido para isso. E por último agora eu quero falar sobre apostasia. Apostatar-se, apostasia, afastar-se ou desviar-se da sua posição, sair de posição. Isso é apostasia. Nós vimos aqui Timóteo falando que muitos nos últimos dias não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos seus ouvidos, amontoarão para si seus doutorados, suas concupiscências. Então, não é mais necessário eu reunir com o povo, não é mais necessidade de eu ter companheirismo com os meus irmãos. Ontem eu li uma coisa da mensagem, o profeta falando que Deus não lida com denominação, Deus não lida com igreja. Aí a pessoa, na mente dele, ele está olhando isso aqui, lugar, ele não consegue entender. Então eu não tenho que ter um lugar. O profeta diz, a ordem da igreja, ele diz, todo crente cristão tem que ter um lugar onde ele possa ter companheirismo com seus irmãos, onde ele possa pagar os seus dízimos, onde ele põe um lugar para que ele possa chamá-lo de minha igreja. Está escrito isso ou não está escrito a mensagem? O profeta disse isso ou não disse isso? Agora o problema é quando as pessoas subjugam aos outros, porque aqui é o lugar. Se você não estiver aqui, Deus não está com você. É mentira. É mentira. O que se faz num ajuntamento do povo, o que se faz ajuntar é quando se dão bem, gostam, você é alimentado espiritualmente falando, você não está por obrigação, por imposição. Ninguém está aqui, ninguém congrega neste lugar aqui em Ariquemes, na rua Avenida Urupá. Ninguém vem a este lugar aqui obrigado. As pessoas vieram por livre e espontânea vontade, e assim estão até hoje. Já tive pessoas que vieram, participaram, e um dia chegou e disse, olha, eu passarei a ir em outro lugar,
Eu disse amém, Deus te abençoe. A pessoa foi honrada em chegar até mim e conversar. Olha, eu vou congregar ali na igreja do fulano tal. Era o irmão que havia vindo de uma igreja denominacional. E ele ficou por um bom tempo, correto em tudo. Desde o primeiro dia que chegou até esse lugar aqui, cumpriu seus propósitos como um crente, que fazia parte de uma comunidade. Cumpriu suas obrigações como um crente. Então, no dia quando ele disse, olha, eu não consegui entender as coisas. Então, assim, eu estou pretendendo ir congregar em tal lugar. Eu disse, Deus te abençoe. Outras pessoas passaram por aqui, suportaram o ensinamento, por devido de trabalho, tiveram que mudar de cidade. Conversaram conosco, foram honradas. É assim que é uma posição de um cristão, ser honrado. Ele carrega isso para onde ele for. Então, muitas vezes, as coisas não dão certo na sua vida porque você não honra. A ingratidão é tamanha. A ingratidão não está associada a você estar no lugar, não é alimentado e você tem que ficar ali. Isso não é ingratidão. E se você levantar e sair, não é ingratidão. A ingratidão é que você levante e nem conversar com as pessoas que te acolheram há muitos e muitos anos, ou te acolheram um dia ou dois, e você foi ingrato de você sair e nem dar Deus abençoe, mas até logo. Ingratidão. Aquilo vai sempre lhe acompanhar. Você vai andar de igreja em igreja, de lugar em lugar, de lugar em lugar, aquilo vai te acompanhar, está dentro de si, você nunca venceu aquilo. Quão bom é quando você vai, e aí o pastor vai dizer, Deus te abençoe, onde você estiver, Deus te abençoe. Vai escrever carta de recomendação. Não precisa de carta de recomendação. O que vai adiantar uma carta de recomendação? Então, irmãos, apostasia, afastar-se, desviar-se da sua posição. Temos falado tanto aqui, o profeta diz, quando a noiva reconhecer a sua posição, reconhecer o rapto vai acontecer. Reconhecer a sua posição, qual é a posição da noiva? Neste ano também nós aprendemos isso. Nos outros anos não havíamos falado dessa forma. Nem outros anos atrás não havíamos tomado essa declaração. Então, a posição da noiva, qual que é a posição da noiva? Ser esposa. Aleluia. Então o profeta diz, quando a noiva reconhecer a sua posição, o rapto vai acontecer. O rapto acontecerá. E a posição da noiva é ser esposa. É entender. Para ser esposa ele tem que estar aqui. Para ele estar aqui, que forma é que ele estará aqui? Eu tenho que ver um véu de carne para me poder ver. Esses olhos teus, irmãos, tem que ser mudado. Vocês têm que ver onde que Deus está manifestado hoje, em que forma, como Ele está aqui. Qual é o propósito dele estar aqui? Ele está aqui em forma de palavra. E qual é o propósito dele estar aqui em forma de palavra? Para que possa se unir com você, se unificar. Esse é o propósito de Deus. Não teria como acontecer isto um homem. Não tem como acontecer com um homem. Então você tem que estar unido com aquele homem. Como você vai se unir com aquele homem? Neste corpo físico temos limitações. Um corpo, é a lei, não sei se é a lei de Newton que fala, um corpo não ocupa o mesmo espaço. Não sei, essas leis aí, ensinem aí na escola. Um corpo não ocupa o mesmo espaço ao mesmo tempo. Para que você pudesse estar aqui, eu tenho que sair, eu posso estar do lado, mas o mesmo espaço você não ocupa. Então, Deus, como que ele teria em um corpo de carne ocupar todo o espaço? Não teria. Agora, como palavra tem. Corpo, palavra tem, porque ele está em mim, está em você, está em cada um de nós aqui. Através dos irmãos da internet, está lá dentro deles. Então, através da palavra. Quanto mais a palavra está dentro de você, mais o corpo
de Cristo está dentro de você. Aí onde se compra, né? Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Qual é a carne, qual é o sangue? As pessoas param num coisa pequenino, num simbolismo, e esquecem do real. Acho que foi ontem, né? Eu postei. Está no primeiro selo. Primeiro selo. (318). Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa: se o seu nome foi colocado naquele livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, você ficará tão alegre em cumprir isso, que você não vê a hora de fazê-lo. Veja aqui, você diz: quero que você entenda que sou igualmente religioso. Bem, isso pode ser verdade. Veja, quem poderia dizer que aqueles sacerdotes não eram religiosos nos dias do Senhor Jesus? Quem poderia dizer que Israel não era religioso no deserto? Quando eles eram bem, Deus me abençoou tantas vezes. Sim, Ele os abençoou, sim. Eles nem tinham de trabalhar para viver. Ele os alimentou do céu. E Jesus disse: eles estão todos perdidos e mortos e pereceram. Nossos pais, eles disseram, comeram maná no deserto por 40 anos. Jesus disse: e eles estão mortos, todos mortos, eternamente separados. Está vendo? Ele disse: mas eu sou o pão da vida, que desceu do céu, que desceu de Deus, do céu. Se alguém come este pão, nunca morrerá. Está vendo? Ele é a árvore da vida. Mas a pessoa olha para algo simbólico, e coloca sua ênfase naquilo. Não sou contra aquilo, eu creio naquilo. Alguém pode dizer assim: porque o pastor Samuel falou agora, como diz o irmão, ligou para mim e falou assim: mas agora não tem ceia. Porque na mente dele a ceia é só quando ele toma o cálice do vinho, o pequeno cálice, e come um pedacinho de pão. Na mente desse irmão só está isso. Eu disse: quem disse que foi tirado ceia? Eu atuo de certas formas para poder que as pessoas possam entender. Entender. Ou se colocarem à mesa da ceia, você não vai tomar? Mas você vai realmente ter discernimento do que é o corpo. Ter discernimento do que é o corpo. As pessoas colocavam ênfase naquilo. Hoje, se você ir diante de uma mesa, você vai ter noção do que é. Porque quantas vezes você foi sem discernir? Sem discernir o corpo do Senhor? Sem dar a valia, como dizia o saudoso irmão Luiz, a valia, com toda a valença, sem dar a valia devida àquilo, o real daquilo. Novamente eu digo, irmãos, não me entende a coisa, ora ao Senhor. O único que pode dar a revelação é o Senhor. Deus é o Espírito Santo, que vai mostrar para você o que é o real. Não deixe que aquilo faça você cair da onde? Colocar a sua ênfase no natural e esquece o espiritual, o que realmente é. O profeta disse: chegará dias que não vão poder mais reunir. Houve um surto a nível mundial, em que muitos lugares não puderam reunir, os grandes centros eram proibidos,
E os que abriram, polícia foi, aqui na nossa cidade teve. O tabernáculo, os vizinhos denunciaram lá e a polícia foi lá. O profeta disse isso na festa das trombetas, diz: aproveite isso. Aproveite isso. Nós temos hoje a oportunidade de poder ouvir a palavra, de nos reunir. Aproveite isso, o máximo, porque chegará tempo que isso será tirado. Ouviram crítica, né? O irmão Vilmar disse: ouviu crítica. Por que vocês estão reunidos? Se não é Deus para livrar nós disso daqui, quem é que vai livrar? Então veja, gente, há coisa muito mais pior por vir. E se você não tiver firmado na palavra, o que vai acontecer? Então eu creio que Deus está nos preparando para algo. Deus está nos preparando para algo. Não ia adiantar, né? Então vejam aqui. Agora, para concluir, tenho 10 minutos. Vou falar igual o profeta ontem. O profeta pegar 10 minutos, transformar numa hora. Mas eu tenho 10 minutos aqui ainda da escola. Eu gostaria só de ler algumas citações do profeta aqui, porque aqui nós só falamos, né? E eu quero ler aqui em 1 de Judas, você pode permanecer sentado mesmo, 1 de Judas, versículo 7 em diante, até o 12. Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles, ido após outra carne, foram postos por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Qual é o maior cumprimento hoje no tempo que nós estamos vivendo? Ou antecedendo esse tempo, né? Porque hoje não é a manifestação do Filho do Homem. O tempo que eu estou vivendo não é mais manifestação do Filho do Homem. A manifestação do Filho do Homem já aconteceu. Amém? Manifestação do Filho do Homem aconteceu em um período para que pudesse trazer Cristo, para que pudesse se unir. Então, se eu estou casado com Cristo, eu estou além, o tempo além. Mas o início desse tempo se deu lá na manifestação do Filho do Homem. Onde que o Filho do Homem está se manifestando hoje? Ele não está se manifestando hoje. O Filho do Homem, ele se manifestou, Lucas 17:30, lá, no profeta. Amém? Precisamos ter isso consciente. Então, quando nós falamos hoje a manifestação do Filho do Homem, não é que o Filho do Homem está se manifestando hoje, porque senão teríamos que ter um véu de carne em que ele se manifestasse para poder falar. Porque a manifestação do Filho do Homem seria para quê? Para revelar, para discernir, fazer como ele fez com Sara. E ninguém está fazendo isso. Não é, pode até aparecer, mas está fora do programa. Porque isso houve um tempo específico, para que ele pudesse se manifestar, se dar a conhecer. Aí nós temos uma mensagem do desvelar de Deus. Então ele se desvelou lá atrás. Então hoje nós estamos mais além. Nós precisamos entender. Porque nós estamos falando assim, não, porque hoje a manifestação do Filho do Homem está se dando por intermédio de quem? Cadê o véu de carne? Porque lá em Sodoma apareceu um véu de carne. Cadê o véu de carne? Ah, o véu de carne já veio. Ah, então ela não está se dando hoje, ela se deu. A manifestação do Filho do Homem se deu lá no profeta. Deus em carne humana, nós lemos isso ontem. Moisés era Deus em carne humana, amém? Quando Miriam e Arão zombaram de Moisés por ter casado com uma mulher etíope, nós lemos ontem isso aqui. Ele disse, não temeis a Deus? Eles estavam zombando de Deus. Isso não era louco de zombar de Deus, mas estavam zombando do profeta, estavam zombando de Moisés. E por que Moisés falou aquilo? Porque Deus disse, você será por Deus Arão, e Arão seu profeta. Vocês estão entendendo? Então, a manifestação do Filho do Homem se deu ali, no profeta. O mundo estaria como Sodoma e Gomorra, porque Deus desceu em carne humana ali, com Abraão, né, e havia Sodoma e Gomorra, lá do outro lado da qual os 2 anjos foram. Então veja, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação, como aqueles, ido após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno,
Contudo, também esses, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Esses, porém, diziam mal do que não sabem. Esses, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Eita! Ai deles! Porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Que Paulo, ele encaixa toda coisa, mostrando que há uma divergência espiritual no entendimento. Porque Balaão queria amaldiçoar onde Deus estava abençoando. Datã, Coré e Abirã levantaram-se contra Moisés, Deus na terra naqueles dias. E as pessoas, quando se levantam contra o profeta de Deus hoje, estão se levantando contra quem? Da mesma forma como os Datãs, Corés, Abirãs. Aí segue dizendo: esses são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. Apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem águas. Porque Deus tinha uma ordem para apacentar o povo. Não, mas da Coré, Abirã disse: não, Moisés, tu está se fazendo demais sobre si mesmo. Não é só você que é santo, toda a congregação é santa. Aparentemente bonita a citação, né? Bonito, todos nós somos santos. Mas não era nesse sentido de ser todos um só, todos a linhagem santa de Deus, como diz lá: vós sois santos, a linhagem, sacerdócio santo. Não, Datã, Coré, Abirã não estava falando referente a isso. Ele estava dizendo: você se faz demais, todos nós somos santos. Nós também recebemos a revelação de Deus, Deus fala com nós também. São nuvens sem água. Não, eu tenho que ficar na minha casa, eu não preciso ter um lugar, eu mesmo faço da minha casa um altar, porque Raabe fez. Nós lendo a mensagem esses dias, nós falamos sobre isso. O diabo só quer um deslize teu para poder entrar e colocar uma cunha, e nunca mais aquilo volta para trás, até estourar do outro lado. É uma cunha. Raabe fez da casa um altar, eu vou fazer da minha casa um altar. Sim, amém, você deve fazer da sua casa um altar. Sim, com certeza. Se a tua casa não for um altar de Deus, e se você achar que um altar de Deus é só isso aqui, isso aqui pode se transformar em um altar de Deus, porque aqui nós nos reunimos. Porque seria difícil a gente estar carregando cadeira e ir lá para a casa do irmão Renato. Vamos lá, ter o culto da irmã Renato. Podemos ir lá, sentamos lá e tudo, juntamos, mas que incômodo seria para ele todo culto nós queremos reunir e ir lá para a casa dele. Não, para a casa do meu Vilmar. Então nós temos um lugar que Deus nos abençoou e nos deu para que nós pudéssemos ter reunir. Agora, isso aqui só se transforma em altar quando nós estamos aqui. Quando nós não estamos aqui, não se transforma de altar. E nem Deus está aqui. Não, porque se eu ir lá no altar da igreja e orar lá, Deus vai me responder. Por que você não ora na tua casa? A Bíblia diz: se quer algo, entra no teu quarto, não se aposenta, ajoelha, sala no chão, fala com Deus. É porque na mente da pessoa ele só olha aquilo. Ele coloca fixamente naquilo que é natural e esquece do que representa realmente o espiritual. Esses são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água, levada pelos ventos de uma a outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Irmãos, escritura na parede, o profeta diz aqui,
2 vezes morta, morte física e espiritual. Que você pode morrer nessa carne, mas você está vivo ainda do outro lado. Escritura na parede, o profeta diz assim, ó, eu não tenho um parágrafo aqui para me te falar, irmãos, mas ele diz assim, ó, sobre o versículo 7 dessa escritura que nós lemos aqui, diz assim: se essa nação escapar do juízo, Deus será obrigado a levantar Sodoma e Gomorra e pedir-lhes desculpa por afundá-las, queimá-las, porque nós somos tão maus como Sodoma e Gomorra alguma vez foi. E se ele afundou Sodoma e Gomorra e os queimou por causa dos seus pecados, e ele não trata da mesma forma conosco, então ele seria injusto. Eles deveriam pedir desculpas. Deus não tem que pedir desculpa a ninguém ou a nada. O pecado será julgado e ele será punido, tão certo como há um Deus que pode fazer o juízo. E o juízo de Deus é santo. Deus é santo. Mensagem escritura da parede. Depois no versículo 11, nos falando sobre a contradição, entrando pelo caminho de Caim. Caim adorando a Deus, como Abel estava, Caim também estava. A diferença foi que havia algo diferente. Um tinha revelação, o outro não tinha. Mas ambos oferecendo o sacrifício para Deus. Outros enganaram pelo prêmio de Balaão. Como Balaão foi enganado? Balaque dobrou a oferta. Primeiro Balaão já tinha consultado a Deus e Deus disse para ele não ir. Mas Balaque disse, não, dobra, ofereça mais coisa, para que ele possa vir. Quando Balaão foi consultar a Deus, disse, eu já não disse para você ir, para você não ir. Mas contudo, Balaão, tá bom, eu vou deixar você ir, mas contudo você na sua boca. Deus ainda foi longânimo com Balaão, dizendo você na tua boca. Quando Balaão abria a boca para amaldiçoar, fazia abençoar. 3 vezes Balaão preparou o altar para amaldiçoar e não conseguiu. Aí onde nós entramos lá, a doutrina de Balaão, como é que a Balaão conseguiu que o povo caísse da graça de Deus? Balaão então foi estudar e diz assim, olha, eu vejo uma forma aqui. Vejo uma forma aqui, irmãos, isso ensina tanto a gente. Balaão chegou a Balaque e disse assim, eu só vejo uma forma de Deus punir esse povo. É fazer com que eles pequem. Fazer com que eles transgridam a lei, que Deus havia dado uma lei. Se eles transgredirem a lei, então Deus vai estar obrigado a falar com eles, a tratar com eles. Então vai lá, Balaque, vai lá, faz uma festa para eles, chama eles, fala que somos todos irmãos, e aí a gente vai introduzir a adoração. Os moabitas introduziram uma adoração pagã, suas festas, e Moabe vinha realmente da descendência da família de Abraão, era o seu sobrinho, não era filho de Abraão, mas era sobrinho de Abraão. Somos parentes, não mentiram, eles eram parentes. Mas, o que aconteceu? Milhares morreram naquela noite. Por quê? Por desobedecer a Deus. Hoje, as pessoas continuam aí prosperando, continuam vivendo, vai para um lado, vai para outro. Continuam vivendo, estão bem. Como já tive experiências de pessoas que passaram por aqui, cuidamos de anos e anos. Hoje estão dentro de uma denominação, guiada por uma mulher. Será que anos e anos ouvindo a mensagem, aquilo não serviu para nada? Eu chego, não, pastor, aqui tem uma pastora aqui, está muito bom, aqui do ladinho perto de casa, de frente. Nunca entenderam nada. E o esforço e a luta que a gente tem, é a ingratidão a Deus. Não é da gente, não. Não é ingrato comigo, é ingrato com Deus. Como vai ser feito? E aí, um dia você vai dar conta diante de Deus. Ser colocado a palavra da forma que é colocado. A pessoa recusar aquilo. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano no prêmio de Balaão, pereceram na contradição de Coré. O profeta diz na mensagem, quem dizer ser estes?
ele diz. Agora lembre-se, essas pessoas desfrutam daquelas bênçãos, elas desfrutam da pregação deste profeta, este ungido, elas creram nele, elas o seguiram, mas levantou-se um no deserto, um chamado Datã e um chamado Corá, e eles disseram, isto tem de ser ocupação de um homem só. Moisés pensa que ele é o único que Deus chamou, aquela mensagem de um homem só, eles não a queriam. Não, eles não a queriam. E Deus nunca lidou senão com um homem de cada vez. É sempre a mensagem de um homem só. Quando foi que ele lidou com um povo? E não com apenas uma pessoa? É um indivíduo, não é um grupo. Você é responsável para com Deus. Cada um de vocês. Você diz, eu creio nisso. O que você faz? Você apenas acolhe isto. Você acolhe um pensamento. Mensagem quem dizer ser este, 64, o profeta pregou isso. O Deus desta era maligna, sobre este mesmo assunto, o profeta diz, desobediência, significa rebelião. Eu olhei isso no dicionário para ter certeza, rebelião, rebelando contra o quê? A palavra revelada de Deus, amém. Como Caim se rebelou contra a revelação revelada de Abel, vindicada por Deus de que estava certa, e Caim se rebelou contra isso e matou seu irmão. Os fariseus, com seu próprio conhecimento denominacional do que a palavra de Deus era, selecionou homens escolhidos a dedo e se rebelaram contra a palavra vindicada de Deus manifestada para o dia, Jesus Cristo, e o mataram. Isso está certo? Isso é o que os filhos da desobediência são. Uma rebelião contra a palavra de Deus. Agora vê onde eles estão. Os dias de milagres passaram, Jesus Cristo não é o mesmo. Não há tal coisa como o batismo do Espírito Santo. Isso tudo é bobagem, vê? Rebelião. Eles não precisam dizer duas coisas, só precisam dizer uma. Isso mesmo, isso é tudo. Isto é rebelião. Bem aí. Pregou em 65 sobre isso. Deus desta era maligna. Que o Senhor possa nos ajudar a compreender essas coisas. A exortação, porque a palavra de Deus é apta para ensinar, discernir, corrigir, redaguir. Então, 3 enganos: entrar pelo caminho. Caim, uma adoração errada. Balaão, ganância por dinheiro, passando por cima da palavra de Deus. Coré, dá ouvido a falsos ungidos. 3 coisas eu anotei aqui. Pensam que podem enganar a Deus com suas desculpas. A desculpa só satisfaz aquele que dá, nunca aquele que recebe. Você pode me encontrar amanhã, eu não pude ir por causa disso, eu não pude ir aqui por causa daquilo, aquilo outro, aquilo outro. Hoje à noite vai ter muita gente aqui. Estou esperando. Qual vai ser a diferença para mim? Nenhuma. Não vai ter diferença nenhuma. Pode estar lotado aqui. Como já teve ano de estar gente lá do lado de fora, conversando enquanto a palavra estava sendo falada. Por isso que eu mandei aquele anúncio no grupo, disse, não, vai ser só para os irmãos mesmo da igreja. Porque o mundo está naquela coisa, não, porque o final do ano tem que... E aí, e depois? O que vai fazer do ano? Continua a mesma coisa. A preocupação deles hoje à noite de estar na presença de Deus é tanto que está na onde agora cedo? Vamos falar membros aqui da igreja. Nem gente já. A preocupação é tanto, salvo os que estão trabalhando. Eu sei quem estão trabalhando. A irmã Juscelia também está de serviço trabalhando. Outros também, Jussara tem horário para entrar, e todas as coisas. Alguns irmãos, como nós sabemos. Quando eu falo, eu sei do que eu estou falando. O que vai adiantar? A pessoa vai conseguir apagar tudo o que aconteceu durante o ano? Toda vez que ele virou as costas para Deus, ele vai conseguir apagar em uma noite de passagem de ano?
E depois ele vai escrever, reescrever a sua página da mesma coisa, não muda nada, é a mesma coisa. Tapar só com a peneira, como diz o Vilmar, né? Desobediência significa rebelião. Apóstatas caíram da graça, não se importa com o pecado, não se importa. O que é pecado? Beber é pecado? Fumar é pecado? Prostituir é pecado? Roubar é pecado? Mentir é pecado? O que é pecado? O profeta diz: pecado só é uma coisa: incredulidade. Todas essas coisas que eu disse, mal, roubar, mentir, matar, prostituir, fornicar, frutos do pecado. Ele diz: você o faz porque você é um pecador. Beber, fumar, você o faz porque você é um pecador. Mas em si o pecado é a incredulidade. Nós temos aprendido. Na mensagem A Unidade de um Deus, numa única igreja, 53, eu quero encerrar com isso. A unidade de um Deus numa única igreja, parágrafo 53. Na mensagem O Éden de Satanás, o profeta diz que a mente do homem foi assim no jardim do Éden e tem trazido o mesmo à igreja. E aqui nessa mensagem, a unidade de um Deus numa única igreja, 53, parágrafo, ele diz assim: vê você, Satanás usa a cabeça do homem. Ele escolheu aquilo no jardim do Éden, tomou a cabeça do homem, seu pensamento, e ele tem trazido aquilo até mesmo para a igreja. Vem, o diabo toma a cabeça do homem, para então usar seus olhos. E se você observar, se um homem não é genuinamente nascido de novo, espiritual, ele tomará o que ele pode ver com os seus olhos, o orgulho da vida. E ele irá. Muitos homens dizem: o que ele fará? Realizará algo. Ele deseja se unir à igreja, ele deseja ser religioso, e ele olhará ao redor até encontrar a maior igreja que ele pode encontrar, porque o homem deseja fazer algo grande. Só estou lendo de igreja. Ele deseja ser religioso, e ele olhará ao redor até encontrar a maior igreja que ele possa encontrar, porque o homem deseja fazer algo grande, ele deseja fazer um nome grande para si próprio. Isto é o que um homem carnal de pensamentos tolos pensa. Se eu posso ter a minha organização, se eu apenas puder colocar tantos mil a minha denominação, será a maior então na terra da sua espécie. Que bem faz isto, mas ele pensa que está realizando algo porque ele está adicionando mais. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Feche os teus olhos. Quando o verdadeiro Espírito de Deus se move sobre o crente, seja o que for que a Bíblia diz, ele dirá amém. Por quê? É o Espírito Santo que escreveu a Bíblia, que está nele pulsando a sua vida. Ele não se importa com quem está sentado em volta, ou o que algum outro diz, sempre vai repartir com uma palavra. Existe um falso, são cabaças,
são de uma videira brava. É uma videira grande, cobre toda a terra, mas é morte. Muito disso tem sido lançado no meio do povo. Mas lembre-se, a farinha traz de volta a vida, aleluia. Amém. Arranca e assenta em um lugar agradável que é o Cristo Jesus. Seja o que for que a sua palavra é, deixe ser amém para você, amém. Então o Espírito de Deus, então a alegria espiritual fluirá como um rio. Ele será como um homem, uma árvore que é plantada junto a correntes de água, suas folhas não murcham, ele não se assentará no assento desdenhoso, do reclamador, do blasfemador, menosprezador. Ele não vai se sentar nesse lugar. Ou do incrédulo, ou da pessoa ímpia, que vive segundo as coisas do mundo, mas ele produzirá frutos no seu tempo. Que tipos de fruto? Se você está plantado em Cristo, você trará frutos espirituais. Amém. Os frutos espirituais do Espírito Santo. O Espírito Santo que vive em você. Aleluia. É isso que você vai buscar. O profeta nos diz isso na mensagem, plantando a videira e onde plantá-la. Senhor Deus, obrigado, Pai, por cada demonstração, cada correção, cada ensinamento dado-nos nesta manhã. Não há algo novo, ó Pai, porque temos repetido a Tua palavra, e graças a Deus temos tido consciência de falar toda a palavra, não importando aonde ela vai, porque a Tua palavra diz, lance o pão sobre as águas, e depois de muitos dias a achará. Ela terá um lugar onde este pão será encontrado, este pão será colhido, esse pão será comido. Existe uma forma, esta seara desta internet, nós lançamos o pão sobre as águas aí. Depois de muitos dias a achará. Quantos e quantos têm encontrado este pão? Eu não sou o detentor deste pão. Eu sou apenas um que estou aqui cuidando sobre um pequeno rebanho que Tu nos colocasses como supervisor. Mas temos o grande supervisor, que é o Espírito Santo, que nos conduz, que nos ensina, que nos guia. Muito obrigado, Senhor Jesus, por cada domingo que tivemos aqui durante todo este ano, estudando a Tua palavra, aprendendo, até mesmo quando eu não estava aqui neste lugar, mas estávamos em outro lugar ensinando, e esta igreja aqui estava conectada, recebendo. Isto está na nossa constituição humana aqui, no nosso corpo, isso tem feito carne, não é novidade das pessoas que estão aqui, nessa última escola, porque são pessoas que estiveram durante todo o ano, porque apreciam isso, e Tu sabes e conheces o coração de cada um deles. Ajuda aqueles que porventura têm sido desfalecidos na fé, não têm conseguido apreciar isso. Ajuda-os, ó Pai. Não falam isto para ser melhor, não. Não estamos aqui para ser visto, nem para ver a ninguém. Estamos aqui para tão somente ouvirmos a Sua voz, a Sua palavra. Muito obrigado, Senhor Jesus. Com gratidão em nossos corações, nós elevamos nossos pensamentos a Ti. Agradecidos realmente de Deus, por cada escola que tivemos neste ano de 2023. E desde já agradecendo também por aquelas que hão de vir. 2024, 2025, não sabemos até quando Tu nos permitirá estarmos aqui na Tua presença. Ajuda-nos, ó Pai, para que possamos seguir firmes na Tua palavra. Ensinar os Teus filhos corretamente. Tu ainda és poderoso para repreender e refrear a língua daquele que fala enganosamente. Mas também Tu és poderoso para ungir a língua daquele que fala verdadeiramente, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Dai-nos um dia na Tua presença,
meditando naquilo que ouvimos nesta manhã. E logo à noite, ó Deus bendito, aqui vamos nos reunirmos às 10 horas da noite. Em outros lugares estarão reunidos mais cedo. Abençoe, ó Pai, a cada um dos teus filhos que estarão reunidos. Aqueles que verdadeiramente têm discernido o corpo do Senhor, aqueles que verdadeiramente têm discernido o que é a sua palavra, discernido o que é realmente um culto de gratidão, um culto de adoração. Não poderemos deixar de rogar as suas bênçãos sobre os nossos irmãos ali de Jandira, com o seu pastor Ailton, com o pastor José Alberto ali em Jundiaí, toda a igreja, que estarão juntos, reunidos em companheirismo, para ter um momento de gratidão a Ti, ó Pai, um momento de reflexão da Tua santa palavra. Ajuda, ó Pai, a esteja com eles ali, assim como queremos a Tua presença aqui conosco também. Que Tu seja sempre honrado, louvado e glorificado. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos comunicar aqui os nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Para nós sempre é uma honra ter cada um de vocês aqui conosco, conectado, né? Ouvindo, se alegrando. A palavra, né? Tiveram conectado conosco nosso irmão Jailson, né? De Souza da Paraíba. Ele até escreveu: Deus abençoe os irmãos amados, pastor Samuel, um feliz ano novo para todos vocês. Amém. Irmão Jailson, Deus te abençoe grandemente. Para nós sempre é uma honra. Irmão muito inspirado, né? Tem sido um atalaia aí, né? Pregando o evangelho, com todas as suas limitações, Deus o tem honrado, né? Então, convido vocês, se inscreva lá no canal HMTV, Jailson, né? Irmão Jailson, e participe, né? O que ele tem trazido tem estado corretamente com o que nós temos crido. Bem? Irmão Genaí Teixeira, irmã Cida ali de Montenegro, Deus abençoe, irmãos, estaremos aqui mais tarde conosco, né? Irmã Marlúcia dos Santos também, e Eloá Kenara de Alto Paraíso, Deus abençoe a todos. O nome de Jesus Cristo, né? A irmã Simone, né, falou aqui, parece que eu tinha dito às 9, eu falei às 9 ontem? Às 9 hoje para amanhã. Me perdoe, irmã Simone, eu me confundi ontem, eu avisei a escola que seria às 10 horas, né, e às 9. Irmã Simone é a filha da irmã Carmelita, irmão José dos Santos, né? Deus abençoe, sempre eles estão conectados conosco aí. Marluz e Eloá Kenara de Alto Paraíso, Deus abençoe, Marluz, né? Que Deus te dê a vitória em tudo que você tenha necessitado, né? Tu sabes do que eu estou falando. Irmão Romeu Eisman, Deus abençoe, irmão Romeu. Irmão Romeu postou: glória a Deus, esse pastor fala a pura verdade. Deus abençoe, irmão, que a glória seja toda a honra ao Senhor Jesus Cristo. Pastor Ailton também esteve conectado ali de Jandira. Hoje pela manhã eles não tiveram escola, porque eles estarão reunidos à noite com o pastor José Alberto em Jundiaí. Então todos os irmãos de Jandira estarão indo para Jundiaí. Irmão João Carlos Veiga e família, né? Jandira, São Paulo, Deus abençoe, irmão Carlos, família. Irmã Ivonete Lopes, irmão Marcelo Estevam, do Rio Grande do Sul, Deus abençoe, né? E são esses, tem mais alguém? Isso. E os que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? À noite, se o Senhor nos permitir, às 10 horas da noite, 9h30 já estará sendo a transmissão dos louvores. Nós teremos o nosso culto de ação de graça, culto de passagem de ano, né? Então os irmãos preparem os seus corações, né? Suas gratidões a Deus, e assim vamos fazê-lo todos juntos, se o Senhor nos permitir, amém? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvor, e após o louvor estaremos despedidos. Irmão Rodinei também, né, esteve conectado conosco. Betim, Minas Gerais. Algo está rompendo
Entre o mortal e o imortal, o Filho ressuscitou, tirando toda a escuridão. Uma chave foi dada, está rompendo dimensões. A imortalidade em evidência está. Algo está rompendo. Algo está rompendo entre o mortal. O Filho ressuscitou, tirando toda a escuridão. Tirando toda a escuridão. Uma chave foi dada. Uma chave foi dada. Está rompendo a imortalidade em evidência. Em evidência está. O selo é aberto, o homem capta a visão. Ouve o profeta dizendo: continue velejando, assim como Abraão vai em busca de uma nova terra. É o invisível se tornando visível, enquanto a pomba guia a águia. Algo está rompendo entre o mortal e o imortal. O Filho ressuscitou, tirando toda a escuridão. Uma chave foi dada, está rompendo dimensões. A imortalidade em evidência está. Quando vem as crises, o mundo entra em dores de parto. Vemos a necessidade de crescer em fé. Então a unção desce sobre o vaso que foi escolhido para nos elevar a um lugar mais alto. Algo está rompendo entre o mortal e o imortal. O Filho ressuscitou, tirando toda a escuridão. Uma chave foi dada, está rompendo dimensões. A imortalidade em evidência está. Em cada etapa um caminho é aberto. Cientistas espirituais trabalhando para a fé de rapto. Pelas passagens secretas das 7 etapas da pirâmide, romperemos a morte, entrando em lugares sobrenaturais. Algo está rompendo entre o mortal e o imortal. O Filho ressuscitou, tirando toda a escuridão. Uma chave foi dada, está rompendo dimensões. A imortalidade em evidência está. O selo é aberto, o homem capta a visão. Ouve o profeta dizendo: continue velejando, assim como Abraão vai em busca de uma nova terra. É o invisível agora se tornando visível, enquanto a pomba guia a águia. Algo
está rompendo entre o mortal e o imortal. O Filho ressuscitou, tirando toda a escuridão. Depois desta montanha está a eternidade. Aquele é o mundo real, onde a esposa vai viver. Um novo dia está rompendo entre o mortal e o imortal. O Filho ressuscitou, tirando toda a escuridão. Depois desta montanha está a eternidade. Este é o mundo real, onde a esposa vai viver. Aleluia. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.